Se você pudesse resumir a Bíblia em apenas duas frases, quais seriam essas frases? Bom, você pode estar quebrando a cabeça com relação a isso, mas Jesus já fez isso. E a resposta a essa pergunta pode mudar completamente a forma como você vive a sua fé. Então, se você quiser saber a resposta para essa pergunta, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai impactar a sua vida. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que as pessoas pedem aqui no YouTube para poder ajudar no nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe o seu hype, mas acima de tudo, assista nossos vídeos do começo ao fim, porque é isso que vai fazer o YouTube divulgar o nosso canal. Nós estamos voltando a produzir vídeos para cá e a gente deseja seguir com esse ministério à frente, então a gente conta com a sua ajuda para isso. Olá, meus amados irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês hoje e sempre. Meu nome é André, eu sou pastor batista e nesse vídeo nós vamos estar falando sobre Mateus capítulo 22, dos versículos 37 ao 39, aonde você tem uma discussão muito interessante a respeito de qual é o principal mandamento da lei. E Jesus Cristo ele é muito claro quando ele afirma no diálogo com o fariseu que os dois mandamentos que a gente encontra na lei são: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse texto e esses textos, na verdade, são muito interessantes porque tem pessoas que encaram a vida de duas formas bem distintas. Tem gente que entende que a vida religiosa significa apenas amar a Deus, mas acaba esquecendo do ato de amar ao próximo. Essas são pessoas que vão para a igreja, sentam no banco da igreja, apenas louvam, ouvem a mensagem do pastor, mas vão para casa e não fazem nada em matéria de atitudes ou de posturas que venham a abençoar o próximo. São pessoas que às vezes são ranzinzas, que discutem, que xingam, que brigam com as outras pessoas, às vezes fora de casa ou até mesmo dentro de casa. Não foram poucas as histórias que eu já ouvi de pessoas que na igreja tinham uma postura, mas dentro de casa tinham uma postura completamente diferente, uma postura completamente repreensível. E isso é mais comum nas igrejas do que a gente imagina. Por outro lado, tem pessoas que entendem que devem ajudar o próximo, que devem amar ao próximo, fazer de tudo para o próximo, mas esquecem da fonte do amor, que é Deus. Fazem aquilo apenas para satisfazer o seu ego na vontade de poderem dizer que elas são pessoas que ajudam muito. E aí elas falam para todas as pessoas, em todas as direções, o quão boas que elas são por estarem ajudando o próximo e, na verdade, elas não estão interessadas em fazer aquilo para ajudar a pessoa, mas sim para se autopromover ou apenas para massagear o próprio ego. Quando a gente vê esse texto, ele é muito importante pelo seguinte: na época, as pessoas, elas para poderem ter uma vida considerada uma vida devidamente religiosa, seguindo a lei do Senhor, elas deviam cumprir 613 mandamentos. Os religiosos da época, eles pegaram a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e dividiram em 613 mandamentos, 613 ordens que um bom religioso deveria seguir para poder se dizer uma pessoa que estava andando com Deus. E o grande problema é que nem mesmo os fariseus conseguiam cumprir esses 613 mandamentos. Era muito difícil sequer as pessoas saberem, conhecerem todos esses 613 mandamentos. Só que o que Jesus fez foi apenas fazer uma leitura do que já estava no Antigo Testamento e falar para os fariseus o seguinte: todos esses 613 mandamentos, eles se reduzem em apenas 2, no sentido de que esses 2 trazem a essência dos outros 613. Se você entender esses 2, os outros 613 são cumpridos por natureza. Eles são uma consequência, um desdobramento desses 2. E quais são os 2? O amor a Deus e o amor ao próximo. Sendo que quando Jesus Cristo ele coloca que são 2 mandamentos, ele está querendo dizer que, na verdade, um está intrínseco ao outro. Não tem como você amar a Deus sem você amar ao próximo. Não tem como você amar ao próximo sem você amar a Deus. Uma coisa é consequência da outra. Então, a gente precisa entender isso. Quando você, às vezes, é levado, por algum motivo,
a ajudar o outro, a você doar, fazer doações, donativos, ou você ajudar as pessoas que estão por aí com dificuldade, nunca isso deve ser feito sem que isso esteja relacionado com o amor que Deus teve com você. Por quê? Porque Deus enviou o seu Filho para vos salvar, para me salvar. Então, essa iniciativa de Deus, que foi tão longe, que enviou o seu Filho amado Jesus para morrer na cruz por nós, é o que deve nos motivar para poder ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. E essa ajuda, ela não é uma ajuda apenas monetária, não é apenas ajuda de doações. Cara, pode ser qualquer tipo de ajuda. Você pode estar dedicando um tempo para você abençoar a sua família. Você demonstra esse amor com a sua família com a forma como você trata as pessoas, por meio do perdão, por meio do carinho, por meio da atenção. Tudo isso que você vai demonstrar, atenção pela sua família, pela sua esposa chega, seu marido chega em casa, você pergunta se ele está bem, como é que foi seu trabalho, você ajuda ele, ajuda ela nas coisas que precisam ser realizadas, de uma forma que a família esteja em sintonia. Você ajuda o seu filho, você ajuda a sua filha, tentando entender quais são os seus dramas da escola. Você procura saber o que tem que fazer de dever de casa, como é que foi na prova, o que você pode fazer para ajudar. Quando você toma essa iniciativa, dentro do seu lar você já está exercitando esse amor ao próximo. Por quê? Porque é muito cômodo eu, por exemplo, que trabalho fora de casa, querer chegar em casa e querer me emburacar no quarto e assistir uma série ou assistir o jogo do Flamengo, porque eu preciso desopilar do trabalho. E que se lasque a minha esposa, que teve que cuidar das crianças o dia inteiro. De igual forma, a esposa, que muitas vezes mal o marido chega em casa e já deposita todos os problemas na costa dele, sem perceber que às vezes ele precisa de apenas alguns minutinhos para ele poder respirar, poder esquecer um pouco do que ele enfrentou no trabalho e aí sim poder começar a funcionar dentro de casa. Então, são pequenas coisas que a gente exercita dentro de casa que já demonstram esse amor pelo próximo. É onde a gente consegue se colocar no lugar do outro e a gente consegue responder a isso, tentando entender a dor do outro e tentando ajudar da melhor forma possível. Só que isso só vem quando a gente percebe, que a gente entende e o amor ele tem a sua fonte em Deus. Quando nós entendemos o amor que Deus demonstrou por nós ao enviar seu Filho Jesus na cruz para morrer por nós, mesmo nós não sendo merecedores, a gente entende como é que a gente deve agir com relação ao nosso próximo. A gente deve agir com a mesma dedicação, com o mesmo carinho, com a mesma atenção que Deus designou para nós. E aí a gente precisa entender isso, que muitos interpretam esse mandamento como simples ser bonzinho com o próximo, ser bonzinho com a família, mas não, isso é muito mais radical, isso é mais profundo, porque isso quebra o nosso ego, isso quebra a nossa vontade, e a gente começa a olhar para o próximo, a gente começa a olhar a necessidade do próximo, a gente começa a enxergar o que o próximo precisa, e isso é muito complicado, mas se a gente percebe, a gente entende a essência do amor de Deus, que mesmo nós não merecemos, Ele ainda assim preparou um plano para nos salvar, então a gente olha para o nosso próximo e a gente pensa, cara, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Então a gente precisa entender o seguinte, que amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento não é um sentimento, mas uma decisão diária que afeta todas as áreas da nossa vida. Quando a gente ama a Deus, a gente entende tudo aquilo que Ele apresentou a nós e a gente é agradecido por isso, isso vai mudar a forma como a gente age com o próximo. Uma coisa é consequência da outra, uma coisa está junta da outra, ela não pode ser dissociada. O amor a Deus e o amor do próximo não podem ser separados. Uma coisa, ela sem a outra é incompleta. O amor a Deus sem o amor ao próximo é incompleto. O amor ao próximo sem o amor a Deus é incompleto. Então, quando a gente percebe o texto e Jesus ele está ligando o amor a Deus e ao próximo, a gente precisa entender isso. Os dois estão perfeitamente interligados. E a gente percebe isso na palavra de Deus, a gente percebe isso na Bíblia. 1 João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Palavras assim fortes do apóstolo João. Mas ele está querendo dizer o seguinte, se você diz que você ama a Deus, mas isso não impacta na sua vida, na verdade você está falando da boca para fora, porque o amor a Deus é um amor que transforma a nossa vida, que transforma o nosso ser, que muda quem nós somos e faz com que isso
transborde através da nossa vida e das nossas ações. Se você não faz isso, se você não cumpre isso, você está mentindo para si mesmo, porque você diz que você ama a Deus, mas isso não quer dizer que realmente esse amor a Deus mudou a sua vida. João capítulo 13, 34 e 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O amor é uma característica inerente dos discípulos de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, o maior dom. 1 Coríntios capítulo 13, o maior dom é o amor. Então a gente precisa compreender isso. O amor é algo inerente do cristão, daquele que se diz filho de Deus. E o amor ao próximo, a gente também precisa entender uma coisa, que não significa aceitar tudo. Também tem gente que acha, e porque tem que amar ao próximo, começa a aceitar tudo que o próximo faz como se fosse uma pessoa boba. Só que o próprio Jesus falou que a gente tem que ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Ou seja, a gente precisa entender e compreender quando as outras pessoas estão querendo se aproveitar de nós. E a gente não precisa se permitir isso, a gente não precisa se sentir culpado se a gente chega para uma pessoa e fala: olha, eu sei que você deseja isso, mas eu não posso te atender no momento. Você não precisa se sentir culpado com relação a isso, porque muitas vezes aquela pessoa está fazendo isso apenas para te explorar e, na verdade, aquilo que ela está querendo nem vai fazer bem a ela. Então, ao você dizer um não, você pode estar fazendo bem a ela, assim como Deus, quando a gente às vezes pede coisas erradas em oração, Ele fala não, porque Ele sabe que vai ser melhor para nós. Então, resumindo, o maior mandamento é amar a Deus totalmente e, como consequência, amar ao próximo genuinamente. Quanto mais você ama a Deus, mais capaz você se torna de amar as pessoas. Amar genuinamente, amar com o desejo de querer o seu bem, mas sempre norteado pelo amor a Deus. Quando nós amamos a Deus, nós amamos as pessoas. Quando nós amamos as pessoas, nós demonstramos que nós amamos a Deus. E essa mensagem venha abençoar a sua vida neste dia e que você possa estar sendo transformado por ela. Amém? Então, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero que você continue a nos acompanhar. Nós estaremos postando vídeos diariamente aqui no nosso canal para poder abençoar a sua vida. Se você quiser abençoar a vida de outras pessoas, apenas faça o que a gente pede para que você possa ajudar o YouTube a divulgar os nossos vídeos. E não deixe de orar por nós, pelo nosso ministério, para que a gente possa seguir em frente. Amém? Não deixe também de maratonar os nossos conteúdos, porque isso vai ajudar na divulgação do nosso canal. Eu vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês e eu conto com a sua audiência. Desde já, um grande abraço, que Deus os abençoe.